Olá, um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma aula da Move Recan em parceria com a Unifesp. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de extração. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, em gestão e indústria farmacêutica, em farmácia clínica aplicada à prescrição magistral, em cannabis medicinal e especialização em ciências psicodélicas. Vou colocar aqui minha apresentação, então, para a gente poder dar início, então, a mais uma aula aqui. Gostaria de apresentar, agradecer a Gabi, a Eliana, que continuaram tocando aí esse curso iniciado pelo Padre Ticão, em parceria com o professor Dr. Elisaldo Carlini. Sou também membro da diretoria do Instituto Jurema, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa das Terapias Ancestrais, onde nós estudamos a cannabis e os psicodélicos no contexto do uso terapêutico e no contexto do uso espiritual, então fazendo esse elo entre ciência e espiritualidade. Acreditamos que para estarmos bem, temos que estar bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Então temos que estar bem por completo. E temos a honra de ter como patrono do Instituto Jurema, o professor Dr. Elisaldo Carlini, grande pai da cannabis aqui no Brasil, estudioso não só da cannabis, mas dos psicodélicos e também dos fitoterápicos. Sou também farmacêutica clínica, então tenho consultório farmacêutico, consegui em 2022 o título de especialista em terapia canabinoide pelo CRF, então tenho meu consultório farmacêutico. O farmacêutico ele conseguiu a autorização para poder prescrever, já ter um consultório farmacêutico desde 2013, então trabalho também com toda essa parte de suplementação, de prescrição, de ajuste da dose terapêutica, que é o grande segredo da terapia canabinoide. Então, prescrever, você pode até prescrever igual para todo mundo, mas o grande segredo está no ajuste da dose terapêutica, na titulação, no desmame dos medicamentos, na interação medicamentosa. Então, tudo isso é muito importante e aqueles que precisarem de um up aí no seu tratamento podem estar entrando em contato aí comigo, que eu dou todo o auxílio e também toda a mentoria para médicos, para profissionais da saúde que querem se aperfeiçoar e um pouquinho mais nas suas técnicas. E também consultoria para associação, para pacientes, para farmácia de manipulação, para drogaria, para indústria farmacêutica. Também trabalho como perita judicial, elaborando laudo para pacientes que querem cultivar e produzir seu próprio medicamento. Então, ele acaba sendo mais completo que um laudo de um agrônomo, porque ele entra na parte desde o cultivo até a própria produção do medicamento para garantir um tratamento onde você não vá faltar durante todas as etapas do tratamento. Então, que tenha toda uma sustentabilidade através daquela quantidade cultivada. Então, aqueles que querem dar entrada no pedido de habeas corpus, então é muito importante ter esse laudo técnico farmacêutico para garantir a quantidade adequada de plantas, não só para o seu cultivo, mas para a produção do seu medicamento. Então, é para aqueles que foram presos, né, cultivando e a polícia apreende, coloca ali uma certa quantidade e a gente consegue estar fazendo esse laudo técnico para reduzir essa quantidade e o paciente sair ali do enquadro de traficante para usuário, né? Porque acaba baixando bem a quantidade dependendo do estágio de cultivo. Não vou entrar muito aqui, porque também hoje o tema da aula não é cultivo, e vocês já devem ter tido aí a aula de cultivo e já devem estar sabendo aí bem sobre cultivo. Então, aqueles que precisarem de laudo podem estar falando comigo. E para poder capacitar associações, para poder capacitar a indústria, farmácia de manipulação, consultores, profissionais, então eu montei a TECOA. TECOA, Escola de Cannabis, Psicodélicos e Terapias Ancestrais do Brasil. Então, é uma escola onde você pode se capacitar e ter todo o certificado, né, toda a certificação comprovando que você está apto para estar trabalhando dentro daquela área. Então, temos vários cursos, oficinas para capacitar profissionais da saúde e produtores, né, desde o cultivo, a extração até a terapia canabinoide. Então, terapia, curso para médicos, veterinários, farmacêuticos, psicólogos, terapeutas. Então, para todos os profissionais da saúde aí que querem se capacitar e se aperfeiçoar nas suas técnicas aí dentro da terapia canabinoide,
e psicodélica, e também aqueles que querem se aperfeiçoar e também comprovar para o juiz que estão aptos para o seu cultivo e para a sua extração dentro dos padrões farmacêuticos, então também através da TECOA, escola, então eu dou também esses cursos de capacitação desde o cultivo, extração até a terapia canabinoide. Então sejam todos aí muito bem-vindos para poder se capacitar cada vez mais a respeito aqui dessa terapia. Levanto também aqui a bandeira da paz do Tratado de Roerich, né, onde me dá toda a liberdade de expressão para estar falando sobre esses assuntos. Então aqui tem são três círculos, né, representando a ciência, a espiritualidade e a arte, fechados no círculo da cultura, porque onde há paz, há cultura, e onde há cultura, há paz. Então, levanto aqui a bandeira do Tratado de Roerich, me dando aí toda a liberdade de expressão para estar falando sobre esse tema, né, cannabis sativa, maconha, né, então, onde muitos têm muito preconceito, muito tabu, então, muito importante esse curso aqui que leva bastante informação aí para vocês de forma gratuita, né? E que vocês podem estar e se introduzindo aí um pouquinho a respeito desse tema e quebrando preconceito, que isso é muito importante, né? Então, cannabis sativa L, né? A única espécie que existe da cannabis sativa, também conhecida como maconha, né? Que vem do quimbundo, onde quer dizer erva mágica, erva sagrada, onde o povo africano, né, escravizado colocou esse nome então para remeter essa planta sagrada trazida do seu povo, do seu país de origem, para trazer todo o conforto, todo o alívio nessas terras novas aonde eles estavam indo, né? Então ali eles tinham um alimento, eles tinham um remédio e eles tinham toda a conexão espiritual com a sua ancestralidade, com sua terra natal. Então, cannabis sativa L, né, uma planta então descrita por Carl Linné em 2753 antes de Cristo, ela já foi descrita. Lamarck depois vendo a diferença nas suas características físicas, porque ainda não sabia da diferença da característica química, né, que hoje nós já sabemos que também é diferente, vocês já devem ter visto nas aulas de cultivo. Então ele diz, então Lamarck vendo essa diferença nas suas características físicas, que tentou criar, né, a cannabis indica lã, mas só foi registrada mesmo como uma única espécie, que é a cannabis sativa L de Linné, e a cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis, cannabis sativa afeganistã, cannabis sativa brasiliense, o enorme número de variedades aí, subespécies de cannabis sativa aí existentes, né, entram como subespécies. E aí nós temos os quimiotipos, que são as quimiovariedades, né, as variedades diferentes de cannabis, que na verdade são as cruzas entre essas subespécies que formam novas variedades. Então, o homem ele foi evoluindo, né? E junto com a evolução do homem, a cannabis também foi evoluindo. Então, ele ia peregrinando, levando por diferentes regiões do mundo, ali elas iam se adaptando àquela região e formando quimiotipos diferentes, né? E se cruzando entre si para se tornarem resistentes àquelas diferentes regiões. Então, nós temos mais de 6.000 quimiotipos, né? Quimiovariedades, né? Variedades aí diferentes de cannabis, onde cada uma tem, elas podem ter a mesma genética, mas elas têm fenótipos diferentes, né? Então é isso que vai dar toda a característica terapêutica daquela planta, que é o teor de canabinoides, terpenos e flavonoides, onde cada uma tem sua característica única, né? E isso são as plantas híbridas, né? Que são todas essas cruzas, onde cada uma vai ter a sua própria característica. Existem tipo, mais de 6.000 catalogadas, mas existem muito mais, porque cada uma tem sua cruzinha aí no quintal, né? Então, vocês já entenderam um pouquinho sobre cultivo e hoje nós vamos partir dessa planta, né, já cultivada, já seca, já curada, né, já armazenada ali para a produção dos nossos extratos, né? Então, os processos de extração que podem acontecer. Então, como eu já disse, é uma planta bastante antiga, uma das primeiras plantas a serem domesticadas e cultivadas pela mulher, né? Porque era a mulher que cuidava dessa parte da agricultura, né? Pelo menos lá no começo, né? Até chegar aí o agronegócio, todos os equipamentos aí, mas até então era a mulher que tomava conta, então, dessa parte, então, da agricultura e do cultivo dessa planta utilizada para o contexto do uso terapêutico, para o contexto do uso espiritual, para a culinária,
né? Então, como nutritivo para produção de fibra. Então, ali as mulheres já começaram a tecer ali muitas coisas através dessa planta, né? E foi ali uma das plantas deixadas pelo homem. Então, a cannabis ela passou por todas as tradições religiosas, desde lá do hinduísmo, que é a primeira tradição religiosa, mas ela já vem desde o xamanismo, né? Que é antes da religião. Mas ali no hinduísmo, então, se tem o Atharva Veda, que é o livro sagrado, e ali diz que tem 5 plantas sagradas que têm a capacidade de fazer a ligação do homem entre o céu e a terra. E a cannabis está no Atharva Veda entre uma dessas plantas. Também temos inúmeras passagens bíblicas, né, a respeito da cannabis, inclusive o papel da cannabis foi feito com cânhamo. Já falamos um pouquinho sobre isso na outra aula, né? Então, a cannabis sativa é essa planta sagrada, né? Então, aqui nós estamos falando dela já as variedades índicas, variedades sativas, né? Não a variedade ruderalis, que é produzida para o cânhamo. Porém, a indústria farmacêutica vem fazendo com cânhamo e é o que a Anvisa quer regulamentar para nós fazermos medicamento aqui no Brasil, né? Não é o que queremos, né? Não é o melhor para nós, porque nós já sabemos da diferença do teor, né, do fenótipo de cada variedade. Então, cada uma tem a sua utilidade, tá? Então, vamos lá, nós só temos uma única variedade, né, uma única espécie, que é a cannabis sativa L, e inúmeras variedades, né? Então, como qualquer planta, ela tem um reino, divisão, classe, a sua única espécie, as subespécies, né? E aí nós temos as cruzas dela, nós já sabemos que são as híbridas, né? Nós já sabemos que cada variedade tem uma característica física e química, né? E hoje elas vão se cruzando, e elas já há muito tempo vêm se cruzando entre si, tornando os quimiotipos diferentes, cada uma com as suas características, né? Como eu disse, Lamarck, em 1785, tentou registrar como uma espécie diferente a cannabis indica, né? Que seria a cannabis indica Lan de Lamarck, né? Porque ela tem toda a diferença da cannabis sativa, né? Então a cannabis sativa ela é mais longa, as folhas são mais finas, tem menos ramificações, né? Hoje nós já sabemos que também a sua característica química é bem diferente, né? A índica ela já é mais baixa, mais robusta, as folhas são mais densas. Nós temos outra classificação de terpenos, porque também já sabemos hoje que o que caracteriza, o que traz, né, a diferença entre as índicas e as sativas são os terpenos presentes. E índica e sativa vem, né, por conta da região da onde ela teve origem. Então são variedades diferentes. E temos a ruderalis, né, conhecida como cânhamo, que nós já vimos que é para produção de fibra. Então aqui nesses métodos de extração é uma variedade que nós não vamos utilizar muito para a produção de remédio, porque ela é bem pobre em outros canabinoides, terpenos, flavonoides. E isso faz com que ela tenha uma ação do efeito comitiva muito menor. Então, vamos dar preferência para esses métodos de extração, para as variedades, né? Hoje em dia, quase tudo híbrida, né? Que são essas cruzas, mas essas cruzas aí, né, de variedades aonde sejam mais potentes, né, que tenham ali concentrações maiores dos canabinoides, dos terpenos e dos flavonoides. Então, como eu disse ali aqui no Brasil, né, isso é válido de forma mundial, mas aqui no Brasil, inclusive, ela foi registrada em 2017 ali, né, na lista de plantas medicinais para farmacopeia como uma única espécie que é a cannabis sativa L, né? Ela pode vir, né? A planta, ela pode vir através de um processo de germinação, que vai passar por um processo de vegetação e vai para a fase reprodutiva, que é a fase de floração. Porém, ela pode também sair a partir de um processo de clonagem, já da parte de vegetação para a fase de floração, porque quando eu planto a partir de uma semente, né? Por exemplo, eu tenho filhos, né? Então, com o mesmo marido, cada filho tem uma característica totalmente diferente, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. Isso é o fenótipo, né? Que são essas características únicas de cada uma, e assim como nós, a planta também tem isso. E quando eu tiro um clone, eu consigo garantir que ela seja idêntica não só na sua genética, mas também no seu fenótipo, né? Que são os fenos, né? Vocês já devem ter visto isso na aula de cultivo. Então, nós temos uma planta também dioica, onde nós temos a planta macho e a planta fêmea, e ela pode se tornar hermafrodita, mas é a planta fêmea que nos interessa aqui para o método de extração, porque se tiver uma planta macho, ela vai polinizar a minha planta fêmea, e com isso a minha planta fêmea vai deixar de dar energia para a produção da resina, que é o que me interessa, que são os tricomas,
para ela passar a produzir as sementes, que são os filhos. Então, toda a energia vai para as sementes. Então, eu não quero que ela seja polinizada. Então, para isso, o meu cultivo não tem macho, né? Então, vocês já devem ter visto isso na aula de cultivo. E esse cultivo, então, ele pode ser totalmente padronizado, onde me garante um produto muito mais padronizado a cada lote. Então, isso quer dizer o quê? Cada produção que eu faço desse fitoterápico, no final eu tenho o mesmo teor, pelo menos aproximado, pois estamos falando de uma planta, né? Por quê? Porque ela passou pelos mesmos, mesma temperatura, mesma umidade, né? Então, pelo mesmo processo padronizado a cada lote, já iniciando pelo clone, né? Não pela semente. E aí eu posso ter também ela num ambiente, né, outdoor, num ambiente sem toda essa padronização. Posso ter procedimentos que fazem com que ela fique bem próxima lote a lote? Posso, lógico que posso, né? Isso daí tudo depende do meu cultivo. Eu te convido para fazer aí uma oficina de cultivo ou a aula aí de cultivo para você se capacitar bem aí também no seu cultivo. Porque tudo o produto final vai depender desse cultivo, né? Então, como eu escolhi esse cultivo para saber o quanto padronizado vai ser o meu produto final. Então, se eu vou fazer um produto que, né, assim, eu não preciso de uma muito padronização, eu não preciso ter muito esses cuidados, né? Mas se eu quero fazer um remédio, eu preciso sim ter todos esses cuidados de padronização, porque eu não posso ter um remédio aqui hoje e o meu próximo lote ser um remédio totalmente diferente, até porque nós temos quimiotipos diferentes, né? E nós já vimos bastante problema nesse decorrer aí dos 20 anos quase acompanhando aí dentro da terapia canabinoide. Então, pacientes que começam um tratamento com extrato, aí eles tão lá ótimo, já desmamou o medicamento, já ajustamos a dose terapêutica e de repente chega um outro frasco aonde é um outro quimiotipo, gente. Então é um outro medicamento que vai ter uma outra resposta terapêutica. Então isso pode trazer um prejuízo ali para a saúde daquele paciente. Vamos entender de forma mais clara o que que é um quimiotipo. Vamos comparar com o cachorro, né? Assim como o professor Siddhartha compara. Que quer dizer o quê? Cachorro é cachorro, certo? Cannabis é cannabis, certo? Só existe uma, cannabis sativa L. Então, eu tenho variedades de cachorros diferentes. Então, eu tenho um poodle, mas eu tenho um Rottweiler. E a mesma coisa acontece com a cannabis. Então, eu posso ter uma cannabis que tem um fenótipo, então ela age de um jeito, e eu posso ter uma outra que age de outra forma, sem contar com o nosso sistema endocannabinoide, que cada um responde de uma forma diferente, né? Então é importante vocês também terem esse conhecimento, por isso eu te convido aí para fazer o curso de terapia canabinoide para poder entender um pouquinho mais sobre isso, que vai te ajudar muito a entender essas variedades e o que ocasiona essas diferenças de cada lote, né? Então, quanto isso pode prejudicar a terapia canabinoide, a segurança do paciente, principalmente se for pacientes com problemas neurológicos, com problemas psiquiátricos, alguns tipos de tumores, né? Então, são pacientes que são mais susceptíveis a pequenas diferenças naquele produto, né? E às vezes pode ter até grandes diferenças quando, por exemplo, você sai de uma variedade rica em CBD para uma variedade rica em THC, que já é um produto daí totalmente diferente. Então, muito importante ter esse conhecimento, né? E aí, então, escolhendo ali a infrutescência, né, partenocárpica ou inflorescência, como todos vocês conhecem, né, que é conhecida como as flores, né? Então, essas infrutescências, elas têm ali os tricomas, né, que são essas glândulas secretoras que ficam acopladas na camada cuticular da planta, que a gente consegue ver um pouco a olho nu, mas conseguimos ver muito melhor através de uma lupa, né? E essas infrutescências, né, partenocárpicas, né, ou inflorescências, todos vocês conhecem aí, a grande maioria dos estudos vem mostrando como inflorescências, né? Porém, esse estudo publicado em 2021, ele faz uma reanálise sobre as terminologias, né, classificadas dentro da farmacobotânica, porque a cannabis ficou também muito tempo sem estudos, né? E ele traz como a característica como as flores são infrutescências partenocárpicas, né? Então, essas infrutescências partenocárpicas são, né, grupos de frutos provenientes de uma inflorescência agrupada que já teve a designação de inflorescência frutífera. Então, ele se torna uma flor e da flor ele gera um fruto que é o fruto que nós colhemos, né? Então,
A planta, ela também tem as inflorescências que não se transformam em frutos, que é da planta macho, né? Isso daí vocês devem ter visto já aí na aula de cultivo. E aqui na distração, o que me interessa mesmo são esses tricomas, essas glândulas. Então já sabemos que não é da folha, né, que nós encontramos o princípio ativo, e sim aí das infrutescências ou inflorescências, né, conhecidas como flores. Então que elas têm aí então esses tricomas. E quanto mais tricomas eu tiver na minha planta, melhor vai ser o rendimento. Quanto melhor for o meu cultivo, melhor vai ser a qualidade e o rendimento no meu processo de extração. E é lógico que é muito importante eu ter processos de extração validados dentro de padrões farmacêuticos, dentro das boas práticas de fabricação, para eu ter um produto com qualidade, né? Mesmo eu produzindo no quintal. Então, como eu já disse lá atrás para vocês na apresentação, né? Quando nós começamos na terapia canabinoide aqui no Brasil, não existia produtos industrializados. Então, nós iniciamos com tráfico ali em 2013 e 2014. Então, começo a ensinar os pacientes aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, a cultivar e a extrair para produzir seu próprio medicamento dentro de padrões de qualidade. Hoje já se passam mais de 10 anos e a gente tem isso comprovado, mostrando aí como é possível cultivar e produzir seu remédio dentro de padrões farmacêuticos na tua própria casa e ter uma boa resposta terapêutica, né? Então basta seguir todos esses passos que você consegue sim um sucesso. Então aqui para a gente entender um pouquinho mais a cannabis, né? Então nós temos são inúmeros, né, componentes. Hoje já se fala em cerca de 199 canabinoides diferentes, fora terpenos, fora flavonoides, né? Então são centenas, milhares de componentes ativos na cannabis que interagem entre si e assim proporcionam uma melhor resposta terapêutica. A cannabis não é feita só dos tricomas, então fora os tricomas nós temos várias outras substâncias como, né, pigmentos, açúcares, celulose, clorofila, mas isso tudo não é interessante para mim na hora de produzir o remédio, porque todos esses outros compostos, eles podem vir a degradar os meus canabinoides com o passar do tempo. É isso que acontece quando, por exemplo, eu tenho um fresquinho que, nossa, eu tive uma resposta fantástica. Só que vai passando o tempo, ele não tem a mesma resposta que tinha no começo. Isso quer dizer o quê? A estabilidade do meu produto não foi garantida. Isso quer dizer que foram degradados os canabinoides nesse período e a clorofila e vários outros compostos ajudam nessa degradação. Por isso que quanto mais purificado for o meu processo de extração, o produto de maior qualidade, eu vou ter uma melhor resposta terapêutica, né? Então, aqui, como eu já disse para vocês, né, são centenas de canabinoides, né? Hoje já se falam até em 199 canabinoides diferentes, né? São cerca de 1.500 compostos diferentes. Você vai vendo como vai mudando, né? Que em 2016 já falavam em 144, depois aqui, tipo, 2020, 179. Hoje já falam em cerca de 200 canabinoides, 199 canabinoides diferentes aí, né? Quase 200 canabinoides diferentes. E toda essa ação do efeito comitiva, a interação entre todos eles, isso faz com que potencialize essa ação. Então, quando eu tenho um canabinoide isolado, um terpeno isolado, um flavonoide isolado, eles me trazem uma resposta terapêutica? Sim, me trazem. Mas quando eu interajo eles, que é o efeito entourage, né, o efeito comitiva, eu tenho uma resposta terapêutica muito melhor. E isso é uma propriedade não só da cannabis, mas dos fitoterápicos em geral, né? Tem que lembrar sempre que a cannabis é um fitoterápico. E nós já temos estudos comprovando, né, que os terpenos também são responsáveis, né, por essa interação, por essa modulação, inclusive são eles que vão modular a ação dos canabinoides no nosso organismo. Então, se eu preservar os terpenos no meu método de extração, eu tenho um medicamento muito mais potente. Então, isso é importante ter o cuidado na hora do cultivo, na hora da colheita, na hora da secagem, na hora da armazenação e na hora do processo de extração. Porque se eu mantiver isso muito bem no meu cultivo e eu degradar na hora do processo de extração, não me valeu de nada, né? E assim, esses terpenos são terpenos, eles são responsáveis pelas características organolépticas. Então, aquele aroma, aquele cheirinho da maconha é responsável pelos terpenos, né? Então, e esses terpenos são os mesmos terpenos que nós podemos encontrar também
em outras plantas e cada um deles também tem a sua propriedade terapêutica, né? Então, quando ele interage junto com os canabinoides, além deles serem responsáveis pela modulação dos canabinoides no nosso organismo, eles ainda têm a sua própria ação terapêutica, né? Então, isso acaba potencializando a ação. Então, eu tenho os terpenos com a sua ação terapêutica, os flavonoides com a sua ação terapêutica e os canabinoides também com a sua ação terapêutica, interagindo entre eles e dando uma resposta terapêutica muito melhor. E esses flavonoides, que também são responsáveis pelas características organolépticas, principalmente pela coloração, quando você vê ali nos tricomas aquela coloração mais avermelhada, isso é presença dos flavonoides. E esses flavonoides, eles foram isolados ali na década de 80 e foi comprovado que eles têm ali uma ação 30 vezes maiores do que a aspirina, né? E sem todos os efeitos colaterais, né? Então, olha a potência, né, da aspirina. E a aspirina também é um é um princípio ativo isolado, né, que veio do salgueiro, né? Então, bastante utilizado, então que é do ácido salicílico, depois sintetizado para ácido acetil salicílico, mas também é uma cópia da natureza, onde nós também temos ali a planta com uma ação terapêutica muito melhor que a aspirina. Mas todo mundo só conhece a aspirina porque é vendida nas drogarias, né? E depois as plantas que viram drogas. E, assim, esse estudo é um estudo muito legal, que é uma meta-análise feita pelo também farmacêutico Fabrício Pamplona, né? Se vocês não sabem o que é meta-análise, né? Vou explicar aqui um pouquinho para vocês entenderem o quanto é importante esse estudo. Uma meta-análise é quando nós pegamos vários estudos já publicados e fazemos um estudo em cima desses estudos já publicados e chegamos numa conclusão. E qual foi a conclusão que essa meta-análise chega? Que quando nós utilizamos um produto isolado, em comparado com um produto full spectrum, né, um fitocomplexo, desse produto fitocomplexo eu preciso de uma dose menor, eu tenho menos efeito colateral, eu tenho uma melhor resposta terapêutica, né? Eu preciso, então, por que que eu vou usar um produto isolado se eu tenho um produto fitocomplexo já comprovado, uma melhor resposta terapêutica, menos dose, mais acessível o tratamento para todo mundo, melhor resposta terapêutica, menos efeito colateral. E só me dá essas características a planta toda, né? Então a gente tem que lembrar sempre que toda essa questão de um produto isolado, de um produto sintético, nasce lá com Rockefeller, né, da petrolífera, que criou o medicamento isolado, o medicamento sintético, copiando da natureza e tornando essa fitoterapia, a homeopatia, como bruxaria, né, como feitiçaria, como algo não vinculado à ciência, né? Então a gente tem que ter essa atenção aí da onde veio, né? E assim há cerca de aí um século, né, 2 séculos, nós estamos vivendo essa era das drogarias, dos medicamentos sintéticos isolados, sendo que está tudo na nossa natureza e é assim que vivemos há milênio, né? Então aí a pessoa pergunta: poxa, mas eu tenho câncer, eu preciso usar o quê? CBD, THC? Você precisa usar CBD, THC, CBC, precisa de canabinoides na forma ácida, precisa dos flavonoides, precisa dos terpenos, você precisa da planta toda, e quanto mais completa for essa planta, melhor vai ser a sua resposta terapêutica. E não só para o câncer, isso para todas as doenças, porque nós temos que trazer homeostase, o equilíbrio para o nosso sistema endocannabinoide, e cada um responde de uma forma diferente, independente de sexo, idade, peso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de ter esse entendimento de quando eu utilizo minha planta toda, eu tenho uma melhor resposta terapêutica do que quando eu utilizo um produto isolado. Produto isolado, produto sintético é bom? É bom, tem suas utilidades, mas nós já sabemos da diferença aí entre usar um ou outro, né? E esse produto fitoterápico, na hora de eu fazer o processo de extração, então eu tenho os canabinoides na forma ácida, que também tem minha resposta terapêutica, que é ele in natura. E quando eu passo pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento, eu vou ter então a presença de outros canabinoides, que são os canabinoides na forma ativa, como por exemplo o delta 9-THC, o CBD, o CBC, né, entre outros canabinoides. Aí nós já temos, então, sabemos da presença de inúmeros canabinoides. Então, aqui para vocês visualizarem de uma forma melhor, então eu tenho a planta in natura com os canabinoides ácidos.
A partir do momento que ela passa pelo processo de aquecimento, que é o processo de descarboxilação, eu tenho a produção de outros canabinoides, porque todos se formam a partir do CBG, né? E quando ela passa pelo processo de envelhecimento, eu tenho ainda a presença de outros canabinoides. Então, a hora da colheita também vai interferir no meu produto final, né? Ou o tempo de armazenamento, a hora que eu for fazer análise cromatográfica para ver o que realmente tem ali naquele meu produto e entender o produto realmente, né? Então, tudo vai desde o cultivo, né? Então, muito importante aí vocês terem esse conhecimento aí todo sobre o cultivo. Então, aqui, como eu disse, a planta ela começa, né, ali pelo ácido canabigerólico e ali através de reações enzimáticas, né? Então, ele vai se transformando, vai formando outros canabinoides. E a partir desse processo de eliminação dessa molécula de CO2, que é o processo de descarboxilação, então eu tenho os canabinoides na forma ativa. Quando eu vou usar e vou fumar a maconha, eu aqueço ela, ali já faz o processo de descarboxilação, então eu não preciso descarboxilar. Se eu vou tomar o remédio, ele não vai ser aquecido, então eu preciso fazer esse processo de descarboxilação antes, senão eu só vou ter os canabinoides na forma ativa, né? E existem inúmeros canabinoides, não é só o CBD, então é importante a gente quebrar o tabu, quebrar esse preconceito a respeito do THC, que inclusive ele tem uma ação similar ao nosso endocannabinoide, né? A anandamida, né? Então ele tem uma ação, estrutura molecular diferente, porém ele tem a mesma ação no nosso organismo, que a anandamida vem de Ananda, né, de sânscrito, quer dizer êxtase, felicidade, que é o nosso THC. Então, vamos colocar um pouquinho aí mais de felicidade aí para nossa vida. E principalmente quando a gente vai ficando idoso ou quando a gente tem alguma doença, existe uma deficiência na produção desse endocannabinoide. Então, acaba sendo fundamental aí para adultos idosos aí, né, para geriatria, para prevenir inclusive doenças neurodegenerativas. Então a gente tem aí, né, várias doenças neurodegenerativas que é fundamental aí a terapia canabinoide. Então podemos inclusive prevenir isso, né? Então assim, o THC ele tem uma importância muito grande. Hoje os produtos disponíveis aí pelo SUS, pela farmácia, pela importação, tem baixo teor de THC e somente através do autocultivo, do processo de extração caseiro, nós conseguimos então ter ação desse canabinoide aí tão importante, né? Com uma ação bactericida, com uma ação anti-inflamatória, analgésica, corticoide, duas vezes mais potente que a hidrocortisona, sem todos os efeitos colaterais que ela tem. Ação neuroprotetora, imunorregulador, regeneração cerebral, ele aumenta a proliferação de neurônios no hipocampo, então isso faz que ele melhore a memória. Então, todo aquele tabu que se tinha de que queima neurônios, a gente já sabe que não é, né? Que é um tabu. Vou entrar aí na história, né? Chamo vocês para fazer aí o curso de terapia canabinoide para entender um pouco mais, né? Então a gente já sabe que aquilo que se falava, você vai usar ali a cannabis, vai fritar o seu cérebro, já sabemos que não, né? Então ela promove a neurogênese, né? Além de ser um grande neuroprotetor. Temos o canabidiol, né? Então a pessoa às vezes fala, eu tô tomando um óleo de canabidiol. Só se você tem um método industrial que você tem ali o equipamento, né? Um supercritical, por exemplo, que você consegue extrair ali o CBD e ali você dilui no óleo, senão você tem um extrato, né, fitocomplexo de cannabis sativa rico em CBD, onde você também tem os outros canabinoides, terpenos e flavonoides, tá? Então não adianta também a gente querer, eu vou plantar uma semente de THC e vou colher CBD. Não vai, tudo depende do seu cultivo, né? E aí também tudo depende da proporção do produto final que eu vou ter, qual era a variedade, né? Qual é o quimiotipo que eu utilizei ali no cultivo. Então, o que que é quando vem uma especificação? 20 para um para um 2 para um quer dizer o quê? Eu tenho, por exemplo, aqui o THC 20 para um. Eu tenho 20 partes de THC para uma parte de CBD, mas eu tenho CBD. Ou THC 1 para 20 de CBD, quer dizer que eu tenho uma parte de THC para 20 partes de CBD. Então, eu tenho uma concentração muito maior de CBD, né?
mas eu tenho THC. E assim eu posso ter um para dois. Então, e isso também vai refletir no meu produto final, mas eu só vou ter um resultado desse no meu medicamento final se inclusive o meu processo de descarboxilação tiver ok. Senão, em vez de eu ter o canabinoide na forma ativa, eu vou ter ele na forma ácida, que também tem ação terapêutica, mas não traz uma estabilidade para o meu produto final, tá? Porque ele vai degradando também ali com o tempo. Então, o efeito comitiva é a interação entre todos esses compostos, e é isso tudo que está dentro dos tricomas, que é o que me interessa no processo de extração. O resto, para mim, é tudo matéria orgânica. Então, já sei que na folha eu não tenho, né, nenhum princípio ativo, e eu tenho nos tricomas, e tudo aquilo que está ali dentro daquele tricoma é o que vai me ajudar aí, né, uma planta tão rica para me ajudar em inúmeras doenças, e também pela presença do nosso sistema endocannabinoide. E aí, então, nós temos alguns métodos de extração. Não existe o melhor, não existe o pior, não existe o certo, não existe o errado. Existem vários métodos e cada um vai se adequar dentro da sua própria realidade, né? Essa daqui é uma foto na UFRJ, foi a primeira extração regulamentada aqui no Brasil, né? E aí nós fomos para a UFRJ junto com a professora Virgínia, também farmacêutica, poder analisar esses métodos de extração que nós vínhamos fazendo, e ensinando os pacientes para realmente validar e ver realmente se eles eram o melhor método, se tinha um bom rendimento, se degradava os princípios ativos. Então, essa daí foi a nossa primeira extração. Partindo do início, o que que é importante? POP, procedimento operacional padrão. Seja você paciente, seja você associação, seja você indústria, seja você farmácia. Aqueles que precisarem de uma consultoria sobre isso podem estar entrando em contato que eu posso também estar auxiliando. Mas é importante você ter esse procedimento operacional padrão, que é o quê? Sempre fazer todos os passos da mesma forma. Isso vai me garantir que eu tenha um produto final o mais próximo a cada lote, né? Para eu poder realmente fazer a terapia canabinoide de uma forma segura. E isso tudo também seguindo as boas práticas de manipulação, né? Dentro da RDC 44, RDC 17, que me traz essas boas práticas de produção. Ah, eu vou fazer, mas o meu é de casa, eu não preciso fazer. As seguranças tem que ser a mesma, a qualidade tem que ser a mesma, porque estamos falando da produção de um remédio para o seu tratamento. Então, se ele não for eficaz, se ele não for seguro, então não adianta porque não vai ter tendo uma boa resposta terapêutica, né? Então, para isso é muito importante ali o cultivo, a genética, não usar agrotóxicos, né? Qual é o solo que está utilizando, o tempo de vegetação, a padronização, secagem, cura, armazenamento, qual é o método de extração, qual é a diluição que eu vou utilizar. Então, isso tudo são fatores muito importantes para garantir um produto com qualidade. Então, iniciando o nosso processo de extração, já tendo conhecimento disso tudo, fazendo toda a higienização do ambiente, se paramentando, fazendo tudo ali da forma mais correta possível, nós vamos iniciar então o processo de extração. Começando pelo processo de manicure, né, que é o processo chamado como trim, onde consiste em tirar as grandes folhas, chamadas de folhas em leque, né, sugar leaves, ou as folhas de açúcar, né, sugar leaves, né, então nós tiramos ali as folhas de, nós mantemos as folhas de açúcar, né, sugar leaves, e mantemos as folhas em leque, né, fan leaves. Então essas folhas nós tiramos, que são as folhas grandes, e vão ficar ali então só em frutescência e as pequenas folhas, né, as folhas de açúcar, que são aquelas que mantêm ainda uma boa concentração ali de tricomas, que é o que me importa no meu método de extração. Então, essas folhas em leque, as fan leaves, retiramos. As folhas de açúcar, né, que são as sugar leaves, como vocês podem ver, elas têm ainda bastante dessas gotículas, né, que parecem pontinhos de açúcar, mas na verdade são os tricomas, que são essas glândulas cuticulares que ficam aí, né, acopladas aí na camada cuticular da cannabis. Aqui para ver a folha, a planta melhor, então eu tenho a planta, eu tenho as fan leaves que eu vou cortar e vou deixar as sugar leaves para fazer o meu processo de extração. Então aqui eu vou ter as infrutescências ou as inflorescências, né, conhecidas como flores aí pela grande maioria, e é aqui então que me interessa no meu processo de extração. E como você pode ver, eu tenho colorações diferentes, eu tenho estruturas diferentes, né?
Por quê? Porque veio de variedades diferentes, de quimiotipos diferentes. Então, aqui eu tenho fenótipos diferentes. Então, com isso, colorações diferentes, estrutura física e estrutura química totalmente diferente. Depois que eu tenho aqui minha planta, eu vou fazer o processo de trituração para eu reduzir o tamanho das partículas para que elas fiquem todas do mesmo tamanho, para que eu possa fazer um processo de descarboxilação. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque eu não posso perder meus terpenos, eu não posso degradar meus canabinoides, e cada canabinoide, cada terpeno vai ter um tempo, né, de descarboxilação. Então eu preciso respeitar isso até para eu ativar e transformar ele na forma ativa e até para eu não degradar. Então, isso daí é um processo muito importante dentro do método de extração. A parte da trituração eu posso fazer com a mão, eu posso fazer com triturador, eu posso fazer com deschavador. Só tenho que ter em mente que quanto mais atrito eu tiver, mais eu perco meus tricomas. E eu também não posso diminuir ele em partículas muito pequenas, que é o que o triturador faz. Então tem que tomar esse cuidado, porque não é para ele virar pó, é só para ele ser reduzido em partículas menores. Como eu disse, cada é necessário fazer o processo de descarboxilação para ativar os canabinoides e deixar eles na forma ativa. Então, se eu vou usar o forno, se eu vou usar o banho-maria, de acordo com a temperatura de cada forno, é um tempo que eu preciso deixar ele descarboxilando, tá? Então, eu tenho que controlar o tempo e eu tenho que controlar a temperatura. Porque se eu aumento muito essa temperatura, eu vou degradar terpenos e eu também vou degradar canabinoides. Se eu olhar aqui esse gráfico aqui, né, do processo de extração, então se eu aumentar mais aqui do que 106 graus, já sabendo que ali a temperatura de degradação do canabinoide é a partir de 145 graus, então aqui, ó, eu aumentei até 106, eu consigo manter ainda o canabinoide ali sem ele ser degradado. Já a 122 graus, o que que ele faz? Ele libera, ativa o canabinoide, mas ao mesmo tempo ali rapidinho ele já entra em estado de degradação. Então eu tenho que deixar numa temperatura mais alta e menos tempo, ou mais tempo e mais baixa. Lembrando que quanto mais lentamente eu fizer o meu processo de descarboxilação, mais eu consigo preservar os componentes ativos, né? E aqui, como eu disse, cada um tem uma temperatura, e essa é a temperatura do ponto de fusão, que é a partir do momento onde ele entra em estado total de degradação. Então, conforme ele vai chegando nessa temperatura, ele já está se degradando, né? Aí depois eu vou conservar ali a minha planta, ou eu posso fazer o processo de extração ali na hora. E aí vamos falar então um pouquinho aqui sobre os processos, né? Quais são os métodos de extração, né? Muitos falam, ah, eu vou extrair o meu óleo. Já começa que você não vai extrair o óleo, você vai extrair a resina, né? O extrato mole, e isso depois você vai diluir num veículo oleoso para transformar o seu remédio em óleo. Aí sim você vai ter um óleo, uma solução oleosa, onde eu tenho um princípio ativo resinoso diluído num veículo inerte ou carreador, né, dependendo do veículo utilizado, para aí sim eu ter o meu medicamento, tá? Então, quais são os métodos de extração que existem? O primeiro método de extração que existiu foi o de realmente estar lá a planta e você colocar a mão e ali você vai raspando o dedo, e se você fizer isso com a planta in natura, você já vai ver o que é o haxixe. O que é essa resina? Porque quando você coloca ali a temperatura dos 36 graus mais ou menos ali da mão e você aperta, você estoura as vesículas dos tricomas e ali você desprende então o princípio ativo que está dentro dessas vesículas. Então você consegue fazer e ter ali, né, essas resinas. Muito importante que esse produto seja orgânico, né? Ah, eu uso mineral, né? Meu produto quer que eu tenha um melhor rendimento, é mais fácil. Mas o mineral, você pode ter contaminação por metais pesados. O solo vai ter, ah, eu faço flush, depois eu limpo a plana. E o solo, e o nosso planeta, pessoal. Então vamos fazer com consciência, né? Porque não adianta eu limpar aquele produto, fazer o flush, tirar da minha planta, ela vai estar na raiz e o flush
muitas vezes não é completo, e esse flush, essa água vai ser jogada para fora da onde, gente? Nós estamos num planeta Terra e vai todo para o nosso solo, que vai para a nossa alimentação, que vai para os nossos rios, que vai para os nossos mares. Então é importante ter uma consciência planetária, né, para a gente poder trabalhar aí com essa planta aí utilizada aí já pelos nossos ancestrais de forma consciente. Então aí tendo toda essa consciência, nós vamos escolher qual é o método de extração que eu vou utilizar, né? Já tendo então feito todo esse processo de trituração, de descarboxilação, se necessário, né? De para a gente poder estar aqui extraindo o princípio ativo. Então, ali da infrutescência, das flores, eu vou ter um rendimento cerca de 9 a 13%. Já das folhas, esse rendimento vai ser 1 a 2%. Então, é muito pouco. Tem na folha? Tem, por isso que nós deixamos, né, as pequenas folhas lá, as sugar leaves, né, as folhas de açúcar, porque elas têm uma pequena concentração. Mas já as folhas maiores eu já tenho pouco, então eu procuro já tirar. No talo, eu vou ter 0,1 a 0,3%, por isso que muitas indústrias vêm utilizando, né, o próprio talo ali, o próprio caule, para estar fazendo o medicamento para poder atender a regulamentação do até 0,3% de delta 9 THC. As raízes também têm cerca de 0,03%, é bem pouco, mas está presente, né? E a cannabis ela é considerada, né? O certo seria, não é a nossa regulamentação, porque a nossa regulamentação deixa de ser fibra a partir de 0,3%. Mas nós passamos a ter uma ação psicotomimética, até, né, alguma alteração da percepção a partir de 1%. Então, esse 1% deveria ser o limite para diferenciar ali o cânhamo do produto onde nós vamos ter ali, né? Então, poder produzir o nosso medicamento, que nós temos ali um alto teor, então, dos tricomas, que é onde está toda essa resina, né? Então, como eu disse, o primeiro método de extração dessa resina foi através mesmo de passar a mão na planta, e na planta vai saindo, então, essas vesículas, né, essas glândulas, e ali elas com a pressão e com a temperatura elas vão estourando, e você vai tendo, então, ali um método de extração bem caseiro, bem antigo, iniciado lá no hinduísmo, né, conhecido lá na Himalaia, conhecido como Hindu Kush, né, que vem dessa região lá do Hindu. Então, muito utilizado para usar no charas, né, que é o chilum, né? Então você coloca ele ali nesse charuto, né, nessa cerâmica feita e ali se fuma e ali você tem toda a sua elevação espiritual, bastante utilizado no uso espiritual. Já no uso cultural se inicia aí o uso também registrado, né, do haxixe a partir de 1844, onde eles criam os Clube dos Rachixins, né? Que é o clube do haxixe, onde ali poetas, né? Pessoas, pensadores, ali filósofos se uniam para utilizar e falar ali sobre movimento cultural, né? Sobre arte. Enfim, então já bastante utilizado, né? E cada método de extração que eu escolho, eu vou extrair e o formato dessa substância vai estar numa consistência diferente, né? Então, algumas já consigo já dissolver essas glândulas, né? Abrir essas glândulas para poder liberar ali o princípio ativo que está dentro, outras ainda estão retidas ali nas glândulas, eu preciso depois, né, estourá-las para ter acesso, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses métodos de extração. Como eu disse, muito importante, né? O procedimento operacional padrão e as boas práticas de fabricação. Então, tudo muito bem higienizado, tudo muito bem limpo. Esse método de extração ele pode ser a nível industrial, mas ele também pode ser feito de forma caseira, que eu vou ensinar aqui para vocês e que eu já venho ensinando desde 2013, permitindo assim acesso a muitos pacientes com produtos de qualidade dentro de padrões farmacêuticos, né? Hoje eu dou pela Tecoa Escola os cursos de capacitação, as oficinas práticas de cultivo, de extração, mostrando de forma prática como se faz. E esses cursos, essas capacitações, além de te deixar mais apto a fazer produtos com qualidade, né, com segurança, com rastreabilidade, também poder dar entrada no seu pedido de habeas corpus e comprovar para o juiz que você está apto para poder cultivar e produzir seu remédio dentro de padrões de qualidade. Então, já sabemos que não é da folha,
Então já sabemos que temos que fazer o trim, né, ou a manicure, para tirar as folhas em leque, né, fan leaves, deixando só as folhas de açúcar e a infrutescência. Então, a partir daqui, nós vamos fazer o nosso remédio, né? Já sabemos que ela pode ter colorações diferentes, isso quer dizer fenótipos diferentes, resposta terapêutica diferente. E isso pode acontecer mesmo sob o mesmo cultivo, né? Existem os trituradores ali mais simples que eu falei para vocês, mas existem também alguns mais sofisticados, como esse daqui, né? Usado já desde 1905 e que já foi utilizado a cannabis, né, como um fitoterápico, então já para fazer esses processos de extração. Alguns métodos nós vamos precisar fazer esse processo de descarboxilação, porém outros produtos, outros processos não. Fiz, vou usar, já pego a planta. Fiz, não vou usar, volto ela para refrigeração até o momento da extração, tá? Vamos iniciar falando sobre um processo de extração sem solvente, né? Então, um processo de extração sem solvente, bastante conhecido, é o dry sift, né? Conhecido como KIF, né? Então, esse processo de extração, então, ele consiste em soltar os tricomas. Soltando esses tricomas, então, a partir deles, eu vou preparar o meu medicamento, né? Então, o dry shift ele consiste em quê? Somente uma agitação. Então, eu vou pegar, né, peneiras ali, bags, eu vou agitar e esse processo de agitação faz com que eu desprenda os tricomas para produzir o meu medicamento, tá? Eu posso potencializar esse processo de extração, como é um método conhecido como dry ice, né? Que é o quê? Eu, além do processo de agitação, eu vou usar também o processo de resfriamento, né? Então, eu vou usar o gelo seco, para eu não ter contaminação de água, para eu poder fazer esse método de extração. E aí eu vou escolher, né, qual bag, qual bolsa eu vou utilizar para eu fazer esse método de extração. Elas vão de 25 a 220 microns. Então, quanto maior a malha, maior o meu tricoma, quanto menor a malha, menor o meu tricoma. Você já deve ter entendido um pouquinho sobre os tipos de tricomas na aula de cultivo, né? Então, nós temos o bulboso, Captate sessile, Captate stalked, e é isso que vai definir qual é o tipo de bolsa que eu vou utilizar, que vai estar de acordo com o grau de maturação daquele tricoma presente na planta. Então, o primeiro método é o marroquino, né? Então, eu tenho aí essa bag num tambor, ali coloca-se a planta e vai batendo ali com umas varetas, e ali por conta desse movimento, né, desse processo de agitação, eu vou desprendendo os tricomas. Se eu tiver num ambiente mais frio, muito mais fácil de desprender do que se eu tiver num ambiente ali mais quente, né? Ou eu posso pegar essas telas, né? Pode ser essa, né? Então você mesmo preparar ali uma tela, o que importa é a granulagem, né, dessa tela dessa bag, né, que está sendo utilizada. Alguns usam aquelas telas de silk screen, né, para estar fazendo isso. Então aí você pode ver uma forma ou mesmo comprar essas telas, né, com as gramaturas já ali onde você vai passando ali a planta. Você pode fazer o trim ali em cima, que ela também vai caindo os tricomas que você pode ser utilizado. Então, isso é um método de extração, um método simples de extração, mas já utilizado já aí há bastante tempo. Então você inclusive pode colocar ali uma bandeja, coloca ali a tela em cima e faz todo o processo de trim ali em cima e ali você já vai conseguindo fazer essa coleta. Tá? Você pode colocar, inclusive, diferentes tamanhos de malha para poder coletar diferentes tamanhos de tricomas. E aí, de acordo com o tamanho do tricoma, né, de acordo com o grau de maturação, de acordo, né, com o tamanho da tela, você vai ter qualidades diferentes nesse processo de extração. Em vez de fazer manual, você também pode estar utilizando aí a paneira vibratória para estar fazendo isso. Ou pode estar adicionando aí o gelo, né? O gelo seco, aqui nós vamos falar, que nós vamos falar do dry ice. Então, consiste em selecionar qual bolsa eu quero, de acordo com o grau de maturação ali do tricoma que eu quero, como vocês já devem aí, né, ter visto na aula de cultivo. Então, ali você vai colocar o gelo seco, vai colocar ali a planta e vai fazer o processo de agitação. Lembra que só o processo de agitação na câmara fria já desprendia.
Quando eu coloco o gelo seco, então isso aumenta, né, o poder de extração. Então eu tenho um rendimento maior. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu também não posso deixar muito tempo, porque a alta temperatura, assim como a baixa temperatura, degrada os meus canabinoides, terpenos e flavonoides, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Então ali, conforme eu vou batendo para sair ali os tricomas, né? Depois eu vou fazendo a raspagem e fazendo a coleta desses tricomas e vou fazer a pesagem, né? Antigamente nós utilizávamos um cálice, mas depois, né, entrando, né, com esse olhar farmacêutico, o cálice não é para se fazer medida de volume, né? Então, sim, uma proveta. Então, hoje utilizamos uma proveta para fazer a medição de quanto foi o rendimento aí desses tricomas. E depois disso, vamos colocar para uma panela, né, de aquecimento e agitação, onde ela vai ficar ali nessa técnica padronizada 4 horas sobre agitamento, aquecimento e agitação, para poder quebrar essas vesículas e poder desprender todo o óleo, né? Os canabinoides, os flavonoides, os terpenos que estão dentro aí dessas desses tricomas, né? Que são essas gotículas que ficam acopladas aí na camada cuticular da planta, tá? Então, ali ele desprendeu, para vocês terem uma ideia assim mais visível do que são os tricomas. Imagine uma cápsula de ômega 3, por exemplo. Então, eu tenho ali a vesícula, que é a cobertura, e eu tenho o óleo dentro. Então, o que que essa agitação e o aquecimento, ele vai abrir essa vesícula, né? E aí vai desprender, vai soltar o óleo em outro veículo oleoso. Então aqui eu vou colocar um veículo inerte junto, e ali então ele vai quebrando essas vesículas, né? Dos tricomas para poder desprender ali o óleo. E aqui então eu coloco os tricomas dentro da panela, coloco o meu veículo inerte, que pode ser qualquer veículo oleoso, mas aqui se eu tenho veículos, né, que podem ser carreadores, como por exemplo o TCM, eu tenho um produto aqui de muito mais qualidade. E aí ele vai ficar aqui na panela agitando e aquecendo, e depois eu vou fazer o processo de filtragem para tirar essas cápsulas que se abriram e liberaram o princípio ativo que estava dentro dela. Aqui eu tenho meu produto pronto para uso, lembrando sempre que é um óleo, uma resina oleosa, então não é verde. Verde é a presença de matéria-prima. Então, quanto mais verde meu produto, mais contaminado. Quanto mais dourado, mais purificado, né? E aqui eu posso usar então qualquer veículo oleoso. É interessante colocar o óleo de coco porque ele tem os triglicéridos de cadeia média, então ele melhora a absorção e a biodisponibilidade dos canabinoides no nosso organismo, tá? Ou o triglicérides de cadeia média, que já é extraído do coco ou da palma, que daí você tem ali um produto com uma qualidade ali muito superior. Tá, então esse é um dos, já falamos aí de dois métodos de extração, né, sem solvente, né, que é o dry sift e o dry ice. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o bubble hash. Não é um método utilizado muito para produzir medicamento, né, mais para extração aí da resina, do haxixe, mas vou falar um pouquinho aí, até porque foi aí pro Fantástico, né? O tal do Ice, a droga perigosa que mata, que enlouquece, que, né, tudo, para vocês verem quebrar aí um tabu e ver que não é nada disso, né? Então é mais um método de extração onde nós vamos extrair essa resina, né? Nós vamos extrair esses tricomos, então ele é mais concentrado. Só precisa se saber usar mais, mas é utilizado, né? Inclusive a primeira crise de epilepsia foi controlada com haxixe, né? Aonde um poeta deu para um filho de um camareiro lá em 1464, se eu não me engano. Então, já há muito tempo, né? Então, foi a primeira forma aí de se usar o haxixe, conhecido como ice, né? Então, em que consiste esse método de extração para tirar? Então, vocês podem ver que cada um tem um volume, cada um tem uma cor. E isso é de acordo com as bags utilizadas no processo de extração, né? Então, como eu mostrei ali para vocês, então eu vou ali, né, de 45 microns a 220 microns, lembrando que os tricomas podem ter até 500 microns, mas aí eles já passaram pelo processo de envelhecimento, né? Como vocês viram na aula de cultivo. Então, aqui os tricomas, né? Então, eles vão ser retirados ali também por um processo de agitação e por um processo de resfriamento. A diferença do dry ice, né, para o bubble hash
é o quê? Que aqui eu vou usar água para hidratar as flores e facilitar esse processo de extração e o gelo mesmo, né? Então, o gelo, né, não o gelo seco. Qual é a vantagem dele? Eu consigo ter uma maior extração porque ali tem um pouco de água que extrai alguns componentes que não seriam extraídos só pelo, né, que extraem com uma maior facilidade. Então, ele facilita o processo de extração daqueles que não iriam ser extraídos só pela gestação e pelo resfriamento. Então, acaba sendo assim um bom método de extração. Por que ele não é utilizado, então, para o uso terapêutico? Porque, como tem água, se não fizer um processo de secagem muito bem feito, ele pode ter contaminação por fungos e bactérias. Então, aí você precisa ter todo um processo, né, de secagem qualificado para que você tenha essa boa resposta. E é muito mais utilizado na via inalada, né? E, inclusive com uma ótima resposta terapêutica, porque somente usando inalado a gente consegue ter acesso ao 11-hidroxidelta-9-THC. Quando ele passa pelos metabolismos de primeira passagem, né? Metabolismo de segunda passagem, que eles sofrem a metabolização das isoenzimas do citocromo P450 ou pelos processos de glucuronização, eles já se transformam nos metabólitos secundários e a ação terapêutica desse metabólito secundário. Então, a forma farmacêutica, a via de administração também vai interferir bastante. E a única forma, então, da gente ter acesso ao delta 9 THC e toda a sua propriedade terapêutica é a partir da forma inalada, né? Então, já sabemos que cada tricoma, então, ele tem o seu grau de maturação, né? Então, eu preciso pegar um grau de maturação onde eu tenha ali a produção dos canabinoides, terpenos e flavonoides no seu ápice, né? Então, não muito jovens e não muito idosos. Então, eu tenho ali várias bags que eu vou escolher quais são, eu vou colocar elas ali dentro de um balde para poder escorrer. Eu posso também fazer um furo nesse balde para ajudar aí nesse escoamento. Vou usar ali um tanquinho ou algo para eu poder agitar. Vou colocar o gelo, vou colocar a planta, que ela pode também ser colocada dentro de aquelas saquinhos de também com granulados, né, para não sair uma matéria orgânica muito grande. Vou colocar o gelo, vou colocar água gelada e vou bater, 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 bater. E depois eu vou filtrar nessas bags. E cada bag, então, vai filtrar um tamanho de tricoma diferente, que é o que vai dar a qualidade daquele meu produto final. E depois disso eu vou fazer a raspagem e vou fazer a secagem dele, né? Então ele sai ainda molhado e depois eu vou fazer deixando ele bem sequinho e depois o processo de secagem, que pode demorar aí até algumas semanas para ele ficar bem seco, eu posso estar aí utilizando esse produto aí com toda a segurança. Então esse daí são alguns métodos de extração sem solvente que podem ser utilizados. E eu tenho também alguns métodos de extração com solvente, né, bastante utilizado, inclusive a grande maioria dos extratos produzidos de forma caseira, de forma associativa e até muitos de forma industrial é o método de extração com solvente orgânico. Por quê? A agitação ajuda a extrair os tricomas, resfriando ajuda mais ainda, resfriando e agitando eu tenho uma potência maior e quando eu coloco um solvente orgânico, eu resfrio e eu agito, eu tenho um poder de extração ainda maior. Então, eu tenho um rendimento muito maior. Não quer dizer que a minha qualidade é melhor, porque aqui eu posso também degradar terpenos, canabinoides, flavonoides. Sempre quando eu faço um processo de extração sem o auxílio de nenhum outro composto, eu tenho ele mais íntegro, né? Aqui eu posso ter alguma degradação. Então, eu tenho que ter todo um cuidado na hora do processo de extração para que eu não degrade muito. E no que consiste esse método de extração, né? Consiste em eu pegar um recipiente, eu coloco ali a minha planta já preparada, já triturada, já feito o trim, já feito o processo de descarboxilação. Eu vou completar ali com álcool de cereais, né? Então, já tem vários estudos mostrando que o álcool ele é um bom extrator, né? E isso já há bastante tempo, né? Então a gente já sabe disso. Alguns anos atrás, eu fiz um estudo onde de uma colheita de um cultivo autorizado, né, de habeas corpus, com aquela mesmo lote de planta, foi feito uma extração com álcool de cereais, com álcool absoluto, com isopropanolol, né? Então, assim, usamos alguns tipos de álcool
para fazer esses processos de extração. E aí vimos então que vale a pena mesmo estar fazendo com álcool de cereais, é o mais seguro, a quantidade de extração dela é muito boa, né? Então, é, vale a pena estar fazendo então com álcool de cereais mesmo, tá? Então, esse daqui é o álcool escolhido. Então, nós vamos pegar a planta. Vamos colocar o álcool nela e vai sofrer um processo de agitação. Então, esse processo de agitação, de resfriamento e do solvente orgânico, ele, né, vai fazer com que desprenda aí todos os tricomas. E o álcool, ele já vai fazer com que quebre esses tricomas, né, com que essas glândulas já se abram e liberem, então, todo o princípio ativo que está ali dentro. E aí, quanto mais tempo eu deixar em contato com o álcool, mais matéria orgânica eu vou ter. Quanto menos tempo, menos matéria orgânica. Então, aqui vocês podem ver um mais esverdeado que ficou mais tempo e um mais dourado que ficou menos tempo, né? Alguns usam poucos minutos, outros usam 10, 15 minutos, uma hora, três passagens, um dia, uma semana, um mês. Cada um faz da sua forma. Como eu disse, não existe uma forma correta, é assim que se faz. Existem várias técnicas de extração e cada um vai escolher a sua, né? Então, eu estou mostrando as vantagens e as desvantagens aí de cada uma. Ah, vou deixar mais tempo, vou extrair mais mulher, mais partículas? Vou. Mas vou ter muito mais matéria orgânica que pode vir a degradar aí meu produto final, tá? Então tem que tomar bastante esse cuidado, né? E a gente vai vendo ali, eu consigo uma extração mais escura, aqui um pouco mais clara. Isso depende também de qual é a variedade, qual é o quimiotipo da planta que está sendo utilizada. Depois que eu fiz esse processo, eu vou fazer o processo de filtragem. Então eu vou colocar aqui, vou filtrar ela, né? Para poder tirar todas essas partículas, né? Todas essas vesículas que se abriram e ficar somente ali o princípio ativo. E aí, tendo feito isso, né, eu já estou com ele purificado, então eu vou só evaporar todo esse álcool. Esse álcool eu posso colocar ele para evaporar num banho-maria, posso colocar ele também para evaporar numa panela de arroz, isso de forma caseira. Temos que tomar muito cuidado porque aqui começa a ocorrer risco de explosão e já vi explodir, é bem perigoso ter esse risco de explosão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então tem que fazer na frente de uma janela, tem que ter ali uma ventilação. Então a gente precisa assim ter bastante cuidado aí com a técnica de extração para não correr riscos, né? E é bem rapidinho. Então, até na própria panela de arroz já aconteceu, a gente está fazendo ali o processo de extração e ali, de repente, por conta do vapor de um processo de descarboxilação que estava sendo feito no forno, então na hora de fazer não vai acender o forno, não vai acender nada ali que pode vir a ter, né, problemas ali de explosão, tá? Então, tomar bastante cuidado aqui com esses riscos. E aí, então, coloca um ventilador ali também na frente para ir mandando todo esse vapor aí de álcool, que o certo seria ter uma capela de exaustão, né, para estar fazendo isso com toda a segurança, tá? Então, ali vai então fazer esse processo todo até evaporar todo o álcool. Enquanto tiver bolhas, eu tenho álcool, né? Até ele ficar bem límpido e eu poder retirar ele, eu posso tirar ele numa seringa, né? Então, posso fazer a medição dele, eu posso pesar para eu saber a quantidade ali de extração. Então, aqui eu tenho o meu extrato mole, aonde a partir desse extrato mole, eu vou diluir ele num veículo oleoso, que pode ser inerte ou pode ser carreador, tá? Então, eu tenho que fazer esse processo de diluição, tá? Então, eu tenho ali o extrato mole, eu vou diluir ele num veículo oleoso, e aí sim eu vou ter, então, um óleo de cannabis, né? Então, não é o óleo que eu vou extrair a resina e vou diluir ela em um óleo que pode ser qualquer óleo, um óleo de oliva, de girassol, de abacate, de coco, de gergelim, né? Então, de uva, tomando cuidado com animais, né? Então, é importante aí saber essa diferença de um produto para animal e de um produto para uso humano, que a gente tem que ter vários cuidados aí quando a gente fala na veterinária, tá? Então, aqueles também que precisarem aí de uma consultoria, algo aí na veterinária, podem aí estar entrando em contato. E aí, então, a gente vai ter, né, de acordo com aonde nós vamos fazer aí um processo de descarboxilação,
né, eu vou ter tempos diferentes e temperaturas diferentes. Então, é muito importante eu fazer certinho esse processo de descarboxilação antes, tá? Se eu não fizer, o que que vai acontecer? Se eu não fizer, eu vou ter a prevalência dos canabinoides na forma ácida. Ah, tem ação terapêutica? Também tem, também é bom. Só que com o passar do tempo, ele também vai degradando e eu não tenho uma estabilidade no meu produto. E eu não vou ter ação dos canabinoides na forma ativa. Então a resposta terapêutica vai ser outra, tá? Então esse daqui é o extrato mole que foi produzido aqui, né, por Rick Simpsons, ele que colocou na internet falando a respeito sobre do uso terapêutico aqui, né, para o câncer, na verdade. Então, quando ele divulga ali na internet o uso do extrato mole para o câncer, ele fala ali sobre uma dose de 1 grão de arroz, esse 1 grão de arroz ia aumentando a cada semana, mas isso é uma dose para combate de células cancerígenas, né, para apoptose celular. Então, é tipo uma quimioterapia canábica. Dentro da terapia regular, não é essa dose que nós vamos utilizar. Então, muita gente vem acostumado com isso, doses altas, mas a terapia canabinoide não é dose alta, gente. Então, muita gente fala, ah, eu não senti nada. E realmente não é para sentir nada, porque é para ter o equilíbrio, para ter homeostase, é que nem tomar uma vitamina. Você toma a vitamina, você não vai sentir diferença, você só vai se sentir num equilíbrio, bem disposto, dormindo bem, intestino funcionando bem, sem ansiedade, sem estresse, sem insônia, metabolismo ok, né? Porque vai regular tudo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A 2013, lá nós começamos com doses altas, grão de arroz, fomos diluindo 50%, 30%, 10%, 5%, 3%, 1%. Fomos vendo que quanto menor a dose, melhor a resposta terapêutica. Porque se você já começa com uma dose alta, você pode ultrapassar a dose ideal. Convido vocês aí para fazer o curso de terapia canabinoide para entender esse ajuste da dose e como fazer esse processo de diluição aí bem feito e ter uma resposta terapêutica e não ter aí muito efeito colateral. Tá? Aqui, se a gente usar o triglicérides de cadeia média, eu vou ter um produto com muito mais qualidade. Então, já tem estudos mostrando isso, né? Então, eu tenho uma absorção, uma biodisponibilidade muito maior se eu uso um veículo carreador, não apenas aqui um veículo inerte, né? Aqui, então, o produto já diluído, às vezes a pessoa vai olhar assim no conta-gotas e fala, nossa, mas que clarinho. É porque ele está fracionado, não é diluído. Então, eu peguei de um frasco maior, coloquei num frasco menor, coloquei num frasco menor, e ele vai parecendo mais claro, mas é um produto ali, né, que ele tá dourado ali no frasco total. Tem que tomar cuidado para os produtos esverdeados, né? Então, os esverdeados nós já sabemos que nós temos uma presença ali de clorofila. Então, isso prejudica o produto, então é um produto que não é de boa qualidade. Sabemos também que pode ter diferença na coloração, então aqui são métodos de extração feita com o mesmo processo de cultivo, a mesma variedade, mesma padronização, só que com coloração final diferente. Por que que essa coloração final fica diferente? Porque é planta, né? Então ela pode ter uma pequena diferença na coloração. É por isso que é importante estar o mais padronizado possível para que isso tenha o mínimo de possível de diferença. Já quando eu falo de variedades diferentes, quimiotipos diferentes, eu posso ter coloração aqui muito diferente uma da outra. Então aqui eu tenho mais escuro um rico em THC, um mais claro rico em CBD. Isso é do quê? Do quimiotipo, da variedade da planta utilizada, né? Então aí, quem quiser, né? Então eu falei aqui um pouquinho sobre alguns métodos de extração mais utilizados, né, para as técnicas de extração para você poder produzir seu remédio. Se quiser entender um pouquinho mais, né, sobre métodos de cultivo, métodos de extração, procura aí a Tecoa Escola ou também, né, fazer o curso aí de capacitação para poder entender um pouquinho mais aí sobre as doses. Então, esses são os produtos mais, os métodos de extração mais utilizados para a produção de remédio de forma caseira. Mas existem outros métodos de extração também, como por exemplo, né, método colofônia, social rosin, né, que consiste numa técnica de pressão e temperatura. Então, com essa pressão e com essa temperatura, nós vamos também estourar ali as vesículas e vamos liberar então o princípio ativo que está ali dentro dessas glândulas, né, dos tricomas. Então é um outro método de extração. Esse método de extração começou com a chapinha de cabelo. Então foi assim que começou e depois disso
criaram ali essas prensas, né, com ajuste de pressão e com ajuste de temperatura para poder fazer essa técnica de extração, que consiste em colocar a flor ou o quife dentro dessas bolsas de filtragem, né? Pegar um papel vegetal, fazer tipo um origami para ele escorrer ali direcionado para um potinho que pode ser de silicone ou algum outro recipiente que fique fácil a retirada, e ali então ele vai escorrer então essa resina, né, que tá ali, né, de acordo com a pressão e com a temperatura, nós vamos conseguir extrair. Então é um método também sem solvente, não muito utilizado para técnicas de extração para produção de remédio, mas uma técnica aqui bastante utilizada. Existem vários tipos de prensa, né, que mais sofisticadas, menos sofisticadas, mas o resultado final é esse, é tirar essa resina, mas fica mais difícil de fazer o doseamento para fazer a diluição para a preparação do remédio, tá? Se nós utilizamos aqui, né, que nem esse material aqui da Girls in Grill, né, que mostra, então, se for a flor, então, uma temperatura mínima de 98, chegando até 104 graus, e já se for, né, o kiff, né, fazer o processo com o kiff, então ali uma temperatura já mais baixa, entre 76 e 87 graus. Lembrando que os terpenos também têm ponto de ebulição e mais baixo muitas vezes, então se você aquece muito, você pode degradar aí todos os seus terpenos. Uma outra técnica de extração que pode ser utilizada é através da culinária. Então, através da culinária, principalmente para idoso, para criança, é uma técnica aí bastante indicada, muito interessante aí de estar sendo utilizada, né? Então, por quê? Porque às vezes o paciente não abre a boca para tomar gota, não gosta do sabor, né? Então você consegue estar fazendo ali na alimentação. Mas tem que também tomar bastante cuidado, porque pode errar na dose, porque daí é uma outra forma de absorção, né? Então, vou estar falando aí um pouco mais nos cursos de terapia canabinoide, vocês também já devem ter aprendido aqui, né, nas outras aulas. Então, que é uma outra forma de absorção, a via oral, que é diferente da sublingual, que é diferente da inalada. Então, você tem ação de outros canabinoides, que são os metabólitos secundários. Isso faz também com que a ação seja mais intensa e mais duradoura. Então, às vezes a pessoa come ali e fala: Ah, não tô sentindo nada, não tô sentindo nada. Vai passar umas horas ali, vai estar sentindo mais intenso, que é o que acontece bastante com as gummies, que vocês veem bastante por aí, né? Para fazer a culinária, basta fazer a base, né? Que seria ali uma manteiga, que você vai estar ali fazendo aquela base através dessa manteiga, você vai fazer ali o prato culinário ou através de um azeite. E qual que é a dose? Aí depende de qual é a variedade da planta, qual é o teor, qual a concentração que está sendo colocado, para que vai estar sendo utilizado, né? Qual é a sensibilidade de cada paciente, né, que vai estar utilizando. Então, isso tudo depende muito da quantidade para ser feita, né? Então, tem que aconselho iniciar com doses baixas e ir aumentando até você ter um conhecimento maior aí sobre a matéria-prima que está na tua mão. Então, sempre aconselho começar com doses baixas, isso para tudo, e ir aumentando aí gradativamente. Uma outra forma que pode ser feito também na culinária é na forma de infusão, fazer um chazinho, né? Acho que todo mundo aí sabe fazer um chazinho, que você vai ferver a água, vai colocar a planta ali, né? Geralmente o tamanho da palma da tua mão, coloca ali, desliga o fogo e fecha, né? Ali ele vai entrar ali em infusão e vai liberar ali os princípios ativos. Como ele não passou pelo processo de descarboxilação, ele não vai ter ali uma ação psicotomimética, né? Uma alteração da consciência. Existem também outros métodos de extração que podem ser utilizados, que são os métodos mais a nível industrial, né, como o método supercritical, né, método de CO2. Então, um método industrial bastante utilizado, não vou entrar muito nele, porque aqui seriam métodos mais caseiros, né? Temos aqui o método de extração de Soxhlet, muito utilizado também, já mais barato do que uma extração de CO2, mas também exige aí uns maquinários, a gente acaba encontrando bastante dentro das universidades. Existe o método de extração, né, de butano, né, ou com propano, não recomendo, né, é o método de extração que a pessoa utiliza aí bastante para o dub, né, então se não fizer um processo de purificação muito bem feito, vai deixar resíduos, é tóxico para o organismo, tem risco de explosão bem forte, entendeu? Então não é um método assim que eu recomendo estar fazendo para uso terapêutico.
né? Então, existem aí várias formas de administração, desde a culinária, do óleo, inúmeras formas farmacêuticas, né, que podem ser feitas aí, né? Pode ser feito também na forma de suco, podemos fazer os usos tópicos, né, que é a pomada, que é o creme. Então, podemos também estar utilizando as sementes, fazendo a extração da semente. Geralmente é feita a extração de pressão a frio, né? Então, é pressionar mesmo, vai abrir ali a casquinha da semente e vai liberar ali toda a resina ali que está ali dentro, que é onde tem toda a nutrição, inclusive toda a nutrição necessária para todo o crescimento da semente, né? Até a queda dos cotiledones. Né? Então a semente também é aí bastante utilizada e dá para fazer aí as técnicas de extração da semente, produzir o leite, né? Então produzir aí a alimentação através da semente e também da raiz. A raiz também dá para fazer na forma de emplastro, dá para fazer ela, né, para fazer o uso interno, mas aí o seu cultivo tem que ser realmente totalmente orgânico, porque por conta dessa questão da fitorremediação que ela tem de puxar todos os elementos do solo, ela também vai puxar todas as toxinas, e se você for fazer um remédio com essa raiz que está ali retida, tudo aquilo que ela puxou do solo vai fazer mal para a sua saúde. Então a gente tem que ter a segurança de um bom cultivo. Isso tá ruim. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados aí, né, para ter uma boa resposta. Então, aí extrair o produto, tô com o produto em mãos, aí entra a dose terapêutica, né, que é importante vocês estarem capacitados para isso, para saber então qual a melhor dose, né, qual a melhor forma de estar administrando esse produto, né, qual a diluição a ser feita, porque isso tudo depende da dose, depende da sensibilidade de cada paciente, né? Então tem essa frase aqui que eu gosto bastante que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então é importante você ter todo esse conhecimento para poder administrar com segurança esse remédio. Então convido vocês aí a vir fazer esse curso de capacitação, né, na terapia canabinoide no dia 23 para poder daí administrar com segurança todo esse tratamento, né, todo esse medicamento aí para poder estimular e regular o sistema endocannabinoide de forma segura e também entender o funcionamento desse sistema endocannabinoide, que vai muito mais além do que CB1 e CB2, né, o endocannabinoidoma, que é o sistema endocannabinoide expandido. Então, muito importante isso, né, porque modulando a atividade do sistema canabinoide, nós podemos interferir em praticamente todas as doenças que afetam o ser humano. Então é importante ter esse cuidado aí na administração da dose, né, na hora de estar administrando aí o exocannabinoide através dos fitocannabinoides, desse fitocomplexo, que não é só um canabinoide, são vários canabinoides, terpenos e flavonoides que vão estar aí interagindo, né, e trazendo uma resposta terapêutica aí satisfatória, né? Então, a gente já sabe que é utilizado há milhares de anos, né? Nós já temos estudos comprovando, inclusive aqui no Brasil, desde 1973 em animais, 1980 já no humano, né? Então lembrem do professor Carlini, procurar ver os estudos dele, as obras dele, né? E a gente poder lutar por essa regulamentação que possa regulamentar a cannabis aí, tanto no contexto do uso terapêutico, no contexto do uso espiritual, no contexto do uso social, no, né, no uso consciente. Então, que todos possam plantar e produzir aí seu próprio medicamento e com toda a segurança, né? Então, sabendo o que é, lembrando que o produto que vem importado da RDC 660 é um suplemento alimentar, não tem todos os testes de bioequivalência e biodisponibilidade, é feito com cânhamo, que nós já falamos também um pouquinho a respeito do cânhamo, né? Então, por isso que é importante cultivo, por isso que é importante você saber fazer seu remédio para que você tenha produtos de qualidades, né? Isso já nossos ancestrais já faziam, né? Inclusive deveria ser um fitoterápico aí de uso tradicional, que já vem sendo utilizado aí há milhares de anos, né? Inclusive já esteve na Farmacopeia primeira edição, inclusive com o nome de maconha, para aqueles que não gostam, e agora volta novamente aí na quinta edição na Farmacopeia, né, brasileira. Pode ser um fitoterápico, né? Isso feito mais. Então, o que que é um fitoterápico? É você usar a planta, né? Isso que nós fazemos, né? Mas deveria ser, inclusive, um fitoterápico de uso tradicional.
Pode ser um fitofármaco, que é o quê? Eu isolo um CBD, eu isolo um THC e eu junto tudo, né? Então, que é o que o Saftivex, o Mevatil faz, né? Ou o fitofármaco. Então, é o produto isolado da planta e a gente já sabe agora a diferença de um produto isolado e de um fitocomplexo, né? E podemos também ter ele sintético, que é um outro mecanismo de ação, que é importante vocês também conhecerem um pouquinho mais, né? E que traz bastante risco, né? E está aumentando bastante por conta da proibição, estão fazendo sintéticos, né? Então, melhor a gente usar aí um natural e lutar aí por essa regulamentação no nosso país. Aqueles que ainda não cultivam, aqueles que ainda não extraem, não fazem seu próprio remédio, ou por falta de espaço, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, podem estar buscando via associação, né? Então, as associações podem estar auxiliando esses pacientes, então, né? Através dos projetos aí de farmácia viva, entre outros. As importações, elas cresceram bastante, hoje elas vêm reduzindo, né? E é isso, a gente tem que lutar por um cultivo nacional. Muito da redução da RDC 660 está reduzindo, porque hoje nós temos acesso via SUS, nós temos acesso via farmácia de manipulação, nós temos acesso via drogaria, mas isso tudo é muito caro para a nossa população brasileira, né? E até para o nosso governo ficar dando aí produto importado pelo SUS, sendo que deveríamos valorizar aí o projeto Farmácia Viva do SUS e plantar no Brasil, não importar pelo Brasil em preços altíssimos e ainda prejudicando aí o nosso governo. Então, nós temos esses dois caminhos para poder seguir. Então, a planta cultivada, produzida, seja de forma padronizada, seja de forma, né, simples mesmo, no outdoor, ou nós temos toda uma produção industrializada de um sintético, de um isolado, através de uma indústria farmacêutica, né? Mas é possível, sim, se seguirmos padrões de qualidade, de rastreabilidade, de boas práticas de fabricação, né? Então, ter esses conceitos farmacêuticos, porque estamos produzindo um remédio, né? Então, é importante ter essa noção que precisa ter esses conceitos farmacêuticos, né? Para ter um produto com qualidade, com segurança e com eficácia. Mas é possível sim fazer em casa. Então, fica aí para vocês, né? Vou finalizar aqui com essa palavra do juiz que diz: lute pelo direito, mas se um dia o direito estiver em conflito com a justiça, lute pela justiça. Então, lutem pelos seus direitos, vamos todos aí plantar essa sementinha, porque quem planta colhe, colhe tudo que plantou, né? Então, vamos plantar aí, plantar de um orgânico para que a gente possa aí ter a nossa liberdade dessa planta, né? Então, aqueles que precisarem de auxílio com o pedido de habeas corpus podem estar entrando em contato, que eu elaboro o laudo, auxilio em todo aí esse processo, né? Para que a gente possa aí ter nossa liberdade, inclusive nossa liberdade religiosa, onde a Lei 11.343 tem todas as proibições, exceto o uso ritualístico religioso. E é assim que o Padre Ticão também levantou essa bandeira, é muito importante a gente estar sempre lembrando dele, né, do Frei Vilmar e de todos aí os profetas que vieram também levantando aí essa bandeira do uso religioso, do uso espiritual dessa planta sagrada, né? Então, agora é com vocês, né, gente? Então, esses dois grandes aí, né, grandiosos homens aí nos deixaram aí todos esses ensinamentos, esse curso fantástico que pode capacitar aí muitas pessoas de forma gratuita e a gente poder ir se melhorando também como pessoa, né? Então, finalizando aqui, deixo aqui essa frase, né, do Aldous Huxley que diz: "Ao único recanto do universo que podemos ter certeza de melhorar o nosso próprio eu." E é isso, pessoal. Aqui eu deixo o meu contato, né? Então, aqueles que tiverem dúvidas, que precisarem de qualquer acolhimento, né? De qualquer aí respaldo dentro da terapia canabinoide ou da terapia psicodélica, aqueles que não conhecem ainda a TECOA, Escola de Cannabis, Psicodélicos e Terapias Ancestrais do Brasil. Então, fica aí o convite para irem conhecer, entra lá no Instagram, segue a gente, tá? Que vocês, nós vamos estar lançando aí vários cursos, não só presenciais, mas também online, todos com certificação, para que vocês possam se capacitar e comprovar a sua capacitação e mergulhar aí nesse novo universo aí da cannabis que está se iniciando. Então é isso, gratidão aí a todos e vamos aí lutar pela liberdade dessa planta sagrada. Unidos somos mais fortes. É isso, pessoal. Até uma próxima e qualquer dúvida, estou aí inteiramente à disposição.